Aqui então com o nosso papo reto, porque depois do embate com o ministro Alexandre de Moraes, o bilionário americano Elon Musk decidiu atacar diretamente o presidente Lula. Pois é, pelo X, o antigo Twitter, Musk escreveu, e tá aí, ó, como foi Alexandre de Moraes se tornar o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira. Isso mesmo, Elon Musk, o dono do X, o bilionário sul-africano, postando, marcando Alexandre de Moraes e dizendo: como assim você foi se tornar o ditador do Brasil? Você tem Lula, o presidente da República, na coleira. Ou seja, minha gente, o assunto que já estava azedo, tipo assim, triplicou. O Planalto rebateu os ataques de Musk contra Lula. Quem rebateu? Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, escreveu, abre aspas, Elon Musk atua na lei do mais forte. Atenta contra a democracia brasileira porque julga que a nossa república é mais fraca que seu patrimônio. Aqui, descumpre resoluções do TSE, faz ataques ao ministro Alexandre de Moraes e diz que não seguirá mais determinações da Justiça. Já na Europa, segue resoluções equivalentes impostas por órgãos competentes. A defesa da liberdade de expressão nada mais é que um verniz para a estratégia de corroer as leis democráticas dos países que julga mais fracos. Ontem, ele testou os limites da nossa democracia e falhou. O Brasil não é uma república menor, onde bilionários estrangeiros fazem o que querem. Aqui, não. Pega só a temperatura desse debate. O ministro responsável pela comunicação do governo trazendo à tona essas palavras. E nesse embate, lógico, muita gente já se manifestou. Então eu começo aqui com a Basília Rodrigues. Antes, desejando bom dia, hein? Boa terça. A Juliana Lopes, a Débora Bergamasco, a Basília. Nós estamos tranquilas com as nossas redes sociais, hein, gente? Tá tudo tranquilo ali, a gente não tá querendo derrubar ninguém, não tá querendo tirar do ar. Dá uma olhadinha aí para ver se não caiu, né? Peraí, deixa eu ver aqui no Elizavec, no meu Twitter, para ver se já não caiu a minha conta. Basília Rodrigues conversou então com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e é muito importante a gente trazer esse olhar, né, Basília? Porque, inicialmente, a gente vem um debate sendo depositado em cima de Alexandre de Moraes. Porém, os outros ministros saindo em defesa e expandindo aqui não, essa lei tem que ser respeitada em qualquer lugar, ou essa democracia, ou essa soberania, né, Basília Rodrigues? É isso, olha, a gente acabou de falar com exclusividade com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e ele deu uma demonstração aí de que Alexandre de Moraes não está sozinho nessa, né? Então, se mexeu com Moraes, neste caso, mexeu com todos os ministros, mexeu com a instituição judiciário brasileiro. O que o Fachin diz? Que não poderá sair impune este comportamento adotado pelo multimilionário Elon Musk. Na avaliação do ministro vice-presidente da Corte, se ele não for punido, isso pode servir até como um exemplo para que outras pessoas se sintam incentivadas a descumprir a lei. Você que está agora ao vivo com a gente na CNN Brasil, acesse o site da CNN que tem várias destas declarações do ministro Edson Fachin na íntegra. Ele me disse: descumprir decisões judiciais simplesmente sem apresentar contestação ou recurso pelas vias próprias, ou seja, ir lá esgotar a possibilidade de recursos, é um passo para o caos, para a subversão da ordem democrática, uma afronta ao Estado de Direito. Neste momento eu perguntei para o ministro Fachin, então, qual seria esta punição se Elon Musk corre o risco de ter a sua conta suspensa. Então, a gente não está falando do banimento desse ou daquele outro usuário, mas simplesmente do dono do Twitter. E aí, o Fachin ponderou. Ele disse que é preciso ter cautela para que o remédio não seja usado em dose excessiva. Essas declarações do ministro Fachin mostram que o Elon Musk não vai sair impune dessa, ou seja, não deixará de sofrer alguma punição,
alguma restrição pelo judiciário brasileiro, mas que a medida desta punição está sendo aí analisada pelos ministros, não é uma decisão que ficará restrita ao entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Ele está compartilhando este pensamento, esta crise de momento com outros ministros, desde os mais antigos aos mais jovens, até mesmo para que esta punição do STF não vire um fermento nessa disputa, nesse jogo de torcidas, né? Mais cedo, falando ali no Novo Dia, a análise que eu fiz é a de que as redes sociais é algo, infelizmente, próprio desse ambiente virtual, os ruídos, né? Essa forma perturbadora de se comunicar. E não é nessa onda que o judiciário quer entrar. Esse bate-rebate, esse ataque e contra-ataque das redes sociais é coisa de internet. O assunto é judiciário e cumprimento das leis. E Elon Musk deverá ser punido dentro dos limites dessa lei. Então, a questão é vida real, nada de virtual. Pois é, um cenário tão delicado, porque a gente está falando de uma rede social que tem uma abrangência mundial, mas que, na verdade, não é um... Como é que você bate na rede social aqui no Brasil, né? Qual que é a porta? É diferente, por exemplo, de um banco. Você quer fazer uma reclamação ou tentar fazer, porque às vezes é difícil. Você vai a uma agência, você tem uma pessoa física ali para conseguir conversar. Como é que é nesse caso de uma rede social que está agindo contrariamente àquilo que determina a justiça brasileira? Como é que você pega, então, o dono, que pode estar em qualquer lugar do planeta, e acrescenta ali a um inquérito e isso já pode ser resolvido? Como é que fica o direito de resposta? Como é que ficam os argumentos? É complexo isso tudo que a gente está vendo, né? E sempre lembrar que não é uma terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Existem regras. Ninguém pode fazer aquilo, porque eu quero fazer, porque eu quero falar. Existem regras, coisas que você pode e que você não pode. E isso não é só restrito ao Twitter, ao X. É também ao Instagram, ao Facebook, a um jornal onde nós estamos, né? Às ruas onde você circula. Juliana Lopes, no meio de todo esse debate entre Musk, judiciário e agora governo e tudo mais, não tem como a gente não pensar, cadê o projeto de lei das fake news? Onde é que está? As pessoas estão debatendo isso? E a Juliana Lopes traz para a gente a apuração de que neste momento está um assunto assim totalmente silenciado, com uma chance muito pequena. O que acontece? O ritmo dentro do Congresso não é o ritmo da nossa vida real das ruas? Eles não acompanham o debate? Tem uma tentativa ali do governo, né, que está ali colocando, inclusive, essa hashtag nas redes sociais, regulamenta já, que diz respeito a esse processo, né, de regulamentação que é defendido pelo presidente Lula, regulamentação da internet. Mas ali no Congresso Nacional há um entendimento de que não é o momento para discutir isso. A gente lembra, o PL das fake news tem uma série de especificidades, é um projeto muito amplo, trata da responsabilidade das redes sociais, de se encontrar ali no Brasil alguma entidade que faça uma espécie de monitoramento e controle. No começo houve ali, inclusive, a sugestão de que isso fosse feito pela Anatel, depois o relator acabou voltando atrás. Enfim, ele trata sobre muita coisa, sobre streaming, enfim, tem uma série de pontos ali para serem discutidos. Houve até uma articulação ali com as Big Techs que estão ali no Congresso Nacional de olho nos assuntos que dizem respeito a elas, mas diante dessa discussão e apesar do apelo do governo, ali no Congresso Nacional, quem é mais próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que ele não está muito disposto a colocar isso em pauta. A gente lembra o que aconteceu aí nos últimos meses. Lira colocou em pauta, conseguiu ali um relator que fosse de sua confiança, que é Orlando Silva, que é um integrante ali da esquerda mais raiz, mas houve problemas de articulação e um discurso da direita de que o PL das fake news, na verdade, é o PL da censura. O Google também acabou entrando nessa discussão, pedindo para o projeto ser retirado ali. E houve também uma indisposição de Lira com a esquerda, porque ele colocou o projeto para ser votado e nem mesmo o governo, a base governista, deu voto suficiente para que isso fosse levado para o plenário e tivesse ali uma vitória. Então, há um entendimento de que nesse momento é um projeto que está enfraquecido, tem uma discussão, Tainá Falcão trouxe essa apuração ontem, inclusive, de uma troca de relator, da retirada de Orlando Silva, então não tem uma segurança de que essa votação realmente vai acontecer nos próximos meses. E aí, só para finalizar, um ponto importante.
anos de eleição municipal, tem ali várias bancadas que estão ali de olho nos estados, nas articulações. O Congresso não está muito disposto a colocar isso em pauta porque é uma discussão difícil e é um ano muito mais curto por conta do pleito nos estados, nos municípios, na verdade. Eu vou aproveitar e fazer aqui o seguinte, já puxar uma fala que a gente tem de Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, para, na sequência, a gente poder ouvir a Débora Bergamasco, né, de como a direita tem se arquitetado. Porque, em teoria, eles têm um movimento arquitetado de serem contra qualquer assunto de regulamentação, dizendo que é isso, a nossa liberdade de expressão, etc. Porém, agora está havendo um olhar diferente. Mas deixa eu chamar primeiro a fala de Pacheco, para na sequência poder ouvir a Débora Bergamasco. Olha, aliados do presidente da Câmara dos Deputados e Arthur Lira dizem que ele não pretende, então, pautar o projeto de lei das fake news neste momento. Juliana Lopes contando para a gente a apuração que começou ali com a Tainá Falcão. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, vai vendo, a regulamentação das redes sociais é fundamental. Então, vamos ouvir o que ele disse. O Senado Federal aprovou em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais, não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então, a fala de Rodrigo Pacheco, Débora Bergamasco, a Juliana Lopes também trouxe para a gente aqui o olhar de que, por enquanto na Câmara dos Deputados pode ser que esse assunto não role. E por que, de repente, a direita está falando, vai lá, pauta o assunto, quero ver como é que vai ser esse assunto na prática, quero ver como é que vai ser a votação. Elisa, é exatamente esse o tom. A sua interpretação foi perfeita. Bom dia. É que eu estava ensaiando antes, para ver se dava aqui uma inspirada, meu lado shakespeariano, tá entendendo? De vai lá, meus queridos. Pautem o assunto, eu quero ver como é que vai ser. Eu amei a interpretação. Bom dia para você, Basília, Juliana, todos que nos acompanham. Olha, eu não vou me atrever a reproduzir, porque você já fiz a atuação aqui. Deu a melhor atuação, mas é exatamente isso, essa a ideia. Olha só, embora a direita seja totalmente contra esses aspectos do PL da fake news, o aspecto da regulamentação das redes sociais, na verdade, eles estão dizendo o seguinte, conversei com vários parlamentares e trago em on aqui o posicionamento do deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, que ele vocaliza bem o que os pares dele na Câmara dizem. Ele me disse o seguinte, eu acho o máximo que Orlando Silva peça, que é o relator do PL das fake news, peça para que o presidente Arthur Lira, da Câmara, paute esse tema. Sabe por quê? Porque assim a gente enterra logo esse projeto de censura, que deve ir logo para o lixo. Essa interpretação vou deixar para você. Nossa. E aí ele disse o seguinte, que ele é a favor da regulamentação no que se refere à inteligência artificial e aos direitos autorais. Nada mais do que isso. Ou seja, o que eles querem dizer? Pauta. E aí a gente vai ganhar no voto. E aí a gente enterra esse projeto que eles chamam de projeto da censura e já vai para a lata do lixo de uma vez por todas. O fato é, hoje o governo ou a esquerda ou o relator não tem votos suficientes mesmo para aprovar o PL das fake news. E eu falei com o deputado Orlando Silva sobre isso. Olha, deputado, mas não tem voto. Aí ele, olha, mas daí é da vida. O que a gente não pode é o Congresso Nacional se omitir. E ele tem um ponto, ele diz o seguinte, como é que a gente fala em ditadura do Congresso, do Judiciário, ou então que o Judiciário, que a Justiça está se metendo, está tentando legislar, mas
Para o judiciário, a gente sabe, não é facultado o direito de se omitir. Eles não podem dizer, isso eu não vou decidir por falta de lei. Isso até é um princípio, não pode. Então, chegou algo para o judiciário decidir em relação a isso, o juiz é obrigado a decidir. E aí ele vai ver quais são as fontes jurídicas, né, as fontes do direito, para ele poder tomar sua decisão, se valer delas. Se não está expresso na lei, vai ter que procurar outras, ou jurisprudência, ou a própria teoria, academia, enfim, várias fontes do direito para fazer ali o seu entendimento, né, a sua decisão. Então, o que ele diz é o seguinte: não, eu defendo que paute. Agora, voltei aos que defendem que paute com Arthur Lira, diz que Arthur Lira realmente ele não está muito preocupado com isso, que ele está focado em Chiquinho Brazão. A gente sabe, né? Esse assunto é super polêmico, se mantém ou não a prisão de Chiquinho Brazão, deputado. E aí por quê? Porque também é uma briga, uma disputa de poder entre legislativo e judiciário, porque por mais que pegue muito mal com a opinião pública, tirar, não autorizar, não manter a prisão de Chiquinho Brazão, deputado acusado de tramar, né, a morte da ex-vereadora Marielle Franco. Por outro lado, eles também não querem que a justiça se meta e decida, seja um salvo-conduto para os parlamentares, para decidir prisão de parlamentar e tudo mais. Ou seja, querem desenhar uma linha no chão. Então, ele está muito mais preocupado, ele estaria muito mais preocupado com o Chiquinho Brazão do que PL de fake news, briga de Elon Musk com o governo, com Alexandre de Moraes. Não, ele quer defender ali a posição, a institucionalidade e o poder do legislativo. Agora, esse tema, na verdade, se vai ser pautado ou não, vai ser discutido na reunião de líderes, né, que costuma acontecer nas terças-feiras, para ver se consegue ou não pautar esse tema. Mas a Juliana já traz a apuração de que dificilmente, né, Ju, isso vai ser pautado. Então, o fato o Congresso reclama que o Judiciário tenta legislar, mas na hora que precisa legislar, não, isso é polêmico, deixa isso para lá. Enfim, aí tem que decidir, né? Não, e as escolhas do governo também, né? Porque ano eleitoral, a gente tem visto muito eles dizendo assim, olha, vamos evitar alguns assuntos, aquilo que foi muito chabu, vai ferver demais, é melhor deixar para lá. Só que não tem como você fugir de um debate que está ocorrendo agora, neste momento.